Então está bem. Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu AVA, da avaliação. Vocês foram muito bem, né? O que é muito bom. Eu acredito que vocês já devem conseguir visualizar minha tela. Conseguem, Calliope e Tawane? Consigo sim. Ótimo. Então vamos lá, essa é a primeira questão. Eu vou lendo ela aqui e a gente faz, tá? Epidemiologia é o estudo dos diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção. A dependência química, quando consideramos os efeitos do uso de substâncias, alguns fatores devem ser observados. Analise as seguintes afirmações. Lembram que nós, quando falamos de epidemiologia, nós dizíamos naquele momento que vários fatores estão envolvidos para o uso, para o início do uso, para a manutenção do uso, e para o tratamento e para o prognóstico da dependência química. E quando nós olhamos para uma avaliação em dependência química, nós precisamos considerar alguns fatores, que é o que trata essa questão, né? O 1, as propriedades farmacológicas da substância. Vocês lembram que nós temos algumas classificações. Nós vimos a classificação com relação à atuação no sistema nervoso central, as estimulantes, as perturbadoras e as depressoras. Então, quando eu falo em efeito de substância química, as propriedades farmacológicas é um fator que eu preciso considerar. A 1 está certa. A 2, as condições físicas da pessoa que faz uso da substância. É algo que também eu preciso considerar, porque nós vimos que as questões biológicas do indivíduo influenciam no efeito da substância que ele faz uso. O gênero também tem uma influência sobre o efeito do uso daquela substância. E aqui ainda a gente tem que levar em consideração, coloquei condições físicas, mas também as condições emocionais da pessoa que faz uso da substância, pois são fatores que nós precisamos levar em consideração para fazer uma avaliação em dependência química e considerar os efeitos da substância. A 2 também está certa. A 3, o ambiente e o contexto no qual a droga está sendo utilizada. Com certeza eu também preciso considerar o ambiente e o contexto. Usando uma mesma quantidade de uma substância. A mesma quantidade de uma mesma substância dentro de um quarto trancado, talvez o efeito seja diferente se essa pessoa usar essa mesma quantidade dessa mesma substância em uma festa. Preciso considerar também o ambiente e o contexto no qual a pessoa está usando a droga. Então, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. A 4 e a 5, eu acredito que ninguém assinalou. Puxa, a força de vontade da pessoa. Isso aqui é um modelo teórico de entendimento da dependência química baseado no senso comum, né? De que a pessoa tem mais força de vontade, menos força de vontade, por isso ela para, não para, enfim. E outra questão, uma afirmação distorcida também e equivocada é que se a droga é leve ou pesada. Então, a 4 e a 5 estão erradas. Nós assinalamos a 1, a 2 e a 3. Tudo bem? Calliope? Tawane? Sim, tranquilo. Tudo bem. Tranquilo essa, né? Uma próxima. Opa, será que eu vou conseguir uma próxima? Agora acho que vai. Isso.
2. Essa 2 aqui, ela versa sobre a nossa aula da semana retrasada. Lembra que falamos de fatores de risco e fatores de proteção? E a gente falou do grupo de crianças, adolescentes, idosos, mulheres. Bom relacionamento familiar. Supervisão ou monitoramento dos pais em relação ao comportamento dos filhos e noções claras de limites, bem como valores familiares de religiosidade ou espiritualidade, envolvimento em atividades escolares e esportivas, são fatores que devem ser observados na prevenção ao uso de drogas e no tratamento de dependência química de adolescentes. Como podemos denominar estes fatores? Aí seria fatores de proteção, de risco, fatores familiares, fatores de adição, fatores da adolescência. Fatores de proteção, né, meninas? Vamos para a terceira. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, professor. Então tá bom. Estou falando muito rápido ou tá bom? Não, tá bom. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Vamos lá. Questão 3. Existe uma associação equivocada por parte da sociedade, inclusive de muitos profissionais de saúde, de que o usuário é fraco, sem força de vontade e mau caráter, ou que o uso e a dependência são problemas sem solução. Outras ideias equivocadas que permeiam nossa sociedade são: drogas matam, uma droga leve é a porta de entrada para drogas pesadas. Dito isto, vocês analisaram as seguintes afirmações e assinalaram, né, se estão corretas ou erradas. 1. É mais adequado falar de consumo leve e consumo pesado do que de drogas leves e drogas pesadas. A 1 está correta. A 2. Drogas ilícitas são mais prejudiciais do que as lícitas e por isso são proibidas. Essa 2 aqui está muito errada, né? Nós vimos que o álcool ele tem um poder de letalidade muito alto, que na verdade não é essa classificação entre ser lícita ou ilícita que define o malefício, né, ou o grau de malefício de uma substância. A 3. A droga mais pesada é o crack. A gente ouve muito falar isso, mas essa 3 também está muito errada. A gente viu que vamos avaliar, quando consideramos os efeitos de uma substância, o padrão de consumo, se o consumo é leve ou pesado, e não a droga. A intensidade do consumo está muito mais ligada aos prejuízos biológicos, psíquicos e sociais do que ao tipo de droga utilizada. Essa está correta. Então, nós temos a 1 e a 4 correta, né? Isso aí. Vamos para a próxima. As substâncias podem ser classificadas a partir de outros parâmetros, de acordo com os aspectos legais, por exemplo, como sendo lícitas ou ilícitas, considerando os efeitos causados pela substância psicotrópica no sistema nervoso central, assinale a alternativa correta. E essa era uma questão que ou você sabia ou você não sabia, né? É estimulante, perturbadora e depressora. Cadê? Tá aqui. Depressora, estimulante, perturbadora. Vamos para 5. Sabemos
que os efeitos de uma mesma substância não são os mesmos para qualquer pessoa, e que os efeitos de uma droga dependem basicamente de 3 fatores: contexto, drogas e a pessoa. Com relação à pessoa, assinale a alternativa que apresenta aspectos indispensáveis para esta avaliação. A gente volta a falar sobre efeito da substância química. Com relação à pessoa, o que nós devemos levar em consideração? O nível cultural e social? Não. A quantidade e a frequência? Não, porque a quantidade e a frequência está relacionada à droga, não à pessoa. Estado emocional e expectativa de uso? Sim. Essa aqui é a questão, a alternativa correta, pois o estado emocional da pessoa vai influenciar no efeito da substância e as expectativas que ela tem com relação àquele uso também vai influenciar no efeito da substância. Se é uma expectativa positiva ou uma expectativa negativa, se ela consome para se alegrar ou se ela consome porque está triste, essa expectativa de uso, ela vai influenciar no efeito da substância. As amizades e o local, não, e estaria relacionado ao contexto, né, e não à pessoa. Outros transtornos e internações, também não. Então, a alternativa correta é a C. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Alguém dúvidas até aqui, Tawane, Calilpe? Não, por enquanto tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Ótimo. Se quiserem falar alguma coisa, me interrompam, tá? Por favor. E aqui a gente tem a questão de uso, abuso e dependência, né? Vamos lá. O profissional que trabalha com dependência química precisa estar familiarizado com sistemas diagnósticos para não minimizar quadros de maior gravidade ou para não cometer o oposto, isto é, dar importância exagerada a situações em que o quadro de dependência ainda não está instalado. Assim sendo, analise as seguintes afirmações. E aí você vai fazer a associação, né? Há algum tipo de consequência prejudicial, seja social, psicológica ou biológica, sem que os critérios para dependência sejam preenchidos. Nós estamos falando de abuso aqui, ou uso nocivo, não é? Há um prejuízo social, ou psicológico, ou biológico, ou nas 3 esferas, mas eu ainda não tenho critérios para definir como dependência química. Logo, eu falo de um padrão de consumo chamado de uso nocivo ou abuso. A2, perda do controle no consumo, padrão de consumo compulsivo da substância, critérios diagnósticos estabelecidos a partir do CID-10 ou do DSM-5. Aqui eu estou falando de dependência. O 3, consumo esporádico, não acarreta prejuízos. Contudo, seja qual for a quantidade ou a frequência, o consumo de algum tipo de substância está sempre atrelado a algum tipo de risco. Aqui eu falo de uso, né? Então, é abuso, dependência e uso. Cadê? Aqui. Abuso, dependência e uso. Ou poderia ser uso nocivo, dependência e uso, né? Vamos lá para a próxima. É que eu estou falando de sintomas e sinais. Lembram?
Sinais e sintomas fisiológicos, cognitivos e comportamentais são propostos para caracterizar a síndrome de dependência. E vejam que aqui a gente chama a dependência de síndrome, mas se nós olharmos para o DSM, a gente vai falar de transtorno por uso de substância. Se nós olharmos para a Organização Mundial de Saúde, nós vamos falar de uma doença, tá bom? Propostos para caracterizar a síndrome de dependência, e tem se observado que as dependências por álcool e outras drogas seguem padrões semelhantes com relação a estes sinais e sintomas. Quando a pessoa relata um desejo incontrolável de consumir uma substância, imagina-se incapaz de colocar barreiras a tal desejo e sempre acaba consumindo, a conhecida fissura, uma sensação subjetiva da necessidade de consumir. Estamos falando de qual sinal e sintoma? Sinal é a alternativa correta. E aqui a alternativa correta é a compulsão para o consumo. Eu coloquei ainda aqui falta de força de vontade, coloquei a ausência de uma religião, né, para provocar vocês mesmos, mesmo de uma forma de provocação, para que vocês identifiquem os sinais e os sintomas, né? Não pontos de ordem do senso comum, como falta de vontade, porque a pessoa não tem uma religião. Aqui nós teríamos outros dois sinais e sintomas, que é a síndrome de abstinência e a relevância do consumo. No caso, a relevância do consumo é a priorização do consumo em detrimento de outras atividades que outrora davam prazer, que não é o caso da questão. E a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais que surgem a partir da interrupção do uso de uma determinada substância. Ansiedade, irritabilidade, taquicardia, sudorese. É um conjunto de sinais e sintomas que surgem com a interrupção do uso, que também não é o caso dessa questão. Quando a gente fala da chamada fissura, dessa sensação subjetiva da necessidade de consumo, a gente está falando da compulsão para o consumo. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho de novo, né? Outra questão sobre sinais e sintomas. Você é uma psicóloga que atua no CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, e durante uma entrevista de triagem, a pessoa relata que faz uso de cocaína todos os dias da semana. O consumo da substância tornou-se prioridade, sendo mais importante do que coisas que outrora eram valorizadas para ela. Aqui eu tenho já um sintoma, já tenho um sinal. Lembram qual que é? Que é a relevância do consumo, quando a pessoa deixa de fazer coisas que outrora eram fonte de prazer, que outrora eram agradáveis, e ela prioriza o consumo. Essa pessoa está relatando que o consumo tornou-se uma prioridade, sendo mais importante do que coisas que outrora eram valorizadas para ela. Ela relata ainda que por várias vezes já tentou parar, mas não conseguiu. Pois sempre que seu namorado a convida para sair, ela não resiste e faz uso de cocaína. Aqui eu tenho um outro sinal e um outro sintoma, né? E qual seja? Várias tentativas frustradas. Várias tentativas frustradas é o sinal ou sintoma que a gente vai chamar de saliência do comportamento de uso. Ela já tentou várias vezes, mas ela não consegue. Quais os sinais e sintomas com relação à dependência química você identifica a partir do seu relato? Assinale a alternativa correta. E aqui, novamente, eu coloquei alguns pontos de senso comum, né? Só para provocar vocês mesmas. Namoro disfuncional e baixa autoestima. Síndrome de abstinência e falta de força de vontade. Depressão e compulsão para o uso. Uso de droga pesada e ansiedade. Bom, a correta é a relevância do consumo e saliência do comportamento de uso, né? É isso aí. Vamos para 9.
Tudo bem, gente, até aqui? Tudo certo, professor. Tudo bem. Então tá bom. A gente já vai aproveitando para recapitular, né? Todo esse conteúdo aqui. Exato. Tá 9. Um paciente acompanhado por você, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, após ser avaliado, verifica-se que, apesar de todos os critérios para transtorno por uso de substância terem sido preenchidos há menos de 12 meses, nenhum foi observado durante um período mínimo de 3 meses. Porém, ele ainda relata sentir forte desejo de usar a droga. Ele ainda relata a fissura. Quando eu não tenho mais os critérios estabelecidos num período mínimo de 3 meses, eu estarei falando da remissão inicial. Lembram? Não vou falar de cura parcial, não vou falar de um adicto em recuperação, também não vou falar de um dependente químico em recuperação, muito menos de cura total. Quando os critérios para dependência química foram preenchidos há menos de 1 ano e há 3 meses eu não tenho mais critérios para o diagnóstico da dependência química, a pessoa só relata a fissura. Nós estaremos falando da remissão inicial. Se ela permanece sem que os critérios sejam preenchidos num período de 12 meses, nós estaremos falando de uma remissão sustentada. Se ela está internada, de uma remissão em ambiente protegido. Se ela está internada num ambiente que é fechado, num hospital psiquiátrico, por exemplo, a gente vai falar de uma remissão sustentada num ambiente controlado. Lembram disso? Importante lembrar isso aqui, tá? Só para uma questão de linguagem técnica. Vamos para a próxima. E a 10ª, sobre o sinal que caracteriza a dependência química, chamado de alívio ou evitação dos sintomas da abstinência, avalie as afirmações que seguem. O consumo de substância é uma questão de escolha pessoal e basta querer parar para que haja recuperação? Com certeza não. A 2. O consumo não é uma experiência movida, aliás, o consumo não é mais uma experiência movida pelo prazer. Passa também a ser para evitar os sintomas desconfortáveis da ausência da estimulação para o prazer é um momento sinais e sintomas desagradáveis e desconfortáveis da abstinência. A pessoa usa para aliviar, para evitar os sintomas da abstinência. A 2 está correta. A 3. O dependente químico tem condições de evitar o consumo sempre que desejar. Completamente errada. E a 4, a pessoa sempre consome substâncias pelo prazer que elas podem proporcionar. Errada também, né? Sempre consome substância pelo prazer? Claro que não. Se a gente está acabando de ver que esse sinal ele é caracterizado pelo alívio ou evitação dos sintomas da abstinência, então nem sempre é por prazer. Algumas vezes é para aliviar os sintomas desagradáveis da abstinência. Então a questão correta é somente a 2. Está correta, né? Isso, somente a 2. Vamos finalizar? Deixa eu enviar também aqui. Aquele passo que a Calliope teve um probleminha, né, Calliope? Que não ia. Eu levei 10 dias para fazer minha prova, olha.
Foi muito boa a prova, professora. A gente estava bem preparado, né, pelas suas aulas, pelas explicações que você deu também, e todo o material disponível lá no ar. Então, foi muito bom. Essa disciplina é muito importante, viu? Assim, se você gosta de dependência química, ótimo. Se você não gosta também, como a gente falava lá no início, não gosta ou também não tem proximidade, enfim, como psicóloga, em algum momento você vai se deparar com essa demanda. Então é muito importante. Como a dependência química, ela suscita muitos pontos assim distorcidos da percepção profissional, é importante que você esteja preparada, né, para se posicionar técnica, cientificamente, e não com base no que muitos profissionais acabam tendo uma prática enviesada pelo senso comum. Eu quis trazer nessa prova todas essas questões, essas percepções que eu diria que por mais preparada que você esteja ao lidar com dependência química, você vai ser tentada a escolher essa percepção de que a pessoa faz uso porque não tem força de vontade, se ela quiser parar, ela para, que ela recaiu porque ela não teve força de vontade, não tem caráter, enfim, são colocações assim bastante lamentáveis e que às vezes faz parte de uma prática profissional bastante questionável, viu? E nós, como psicólogos, em algum momento nós vamos entrar em contato com essa demanda. Sim, acho que principalmente está contribuindo justamente nessa desconstrução, né, desses conceitos que nortearam a gente até hoje, né? Jargões, e principalmente os jargões, eu acho, que a gente usa meio que no dia a dia, mas não deve, né? A gente tem que incorporar essas linguagens mais técnicas e tratar com respeito, né? Exatamente. Importante, viu? Mas que bom que nós estamos aí em poucas, mas estamos tendo essa disciplina, né? Que bom. Deixa eu fechar aqui. Acertamos todas. Tivemos 10. Fechar essa. Fechar essa. Vou interromper o compartilhamento. E preciso falar com vocês sobre neurobiologia. Deixa eu compartilhar aqui para a gente entrar nesse assunto. Não, aqui não. Deixa eu só abrir aqui o material. Que eu já compartilho com vocês para a gente falar sobre isso aqui hoje. Dois minutos, tá? Ok. Tá ótimo.
Vamos lá, acho que agora eu vou conseguir compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Legal. Visualizam aí a tela do slide? Apareceu? No slide não, tá aparecendo a tela do Teams. Ué. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora sim, né? Sim. Agora sim. Ótimo. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu tenho alguns slides aqui nesse material, tá? Mas de antemão, deixa eu avisá-las que o que é importante, né? Aliás, tudo é importante nesse conteúdo, mas o que é importante você manter sua atenção quando a gente fala de neurobiologia? Das questões que estão envolvidas quando a gente fala de uso de substância, há uma atuação biológica, há uma atuação no cérebro do indivíduo quando ele faz uso de substância. Talvez você não vá lembrar de termos ali do cérebro, de partes, de sistema, como nós vamos falar aqui, mas é importante você, como profissional, como psicóloga, lembrar que há uma atuação neurobiológica no cérebro de quem faz uso de substância. Isso nos embasa técnica e cientificamente e auxilia a nossa prática profissional quando estamos lidando com dependência química, tá bom? Então vamos lá. Alterações cerebrais. A dependência de substâncias pode ser entendida como alterações cerebrais, neurobiológicas, provocadas pela ação direta do uso prolongado de uma droga. Essas alterações são influenciadas por aspectos ambientais, sociais, culturais, educacionais, comportamentais e genéticos. Aqui é só uma introdução para nós lembrarmos que os efeitos de uma substância, eles precisam ser avaliados e entendidos considerando vários fatores. O fator social, o fator da pessoa e o fator biológico. E essas alterações, elas são influenciadas num conjunto de todos esses fatores, sem que nós consigamos ou não encontraremos na literatura qual é o fator que possui maior peso na manutenção da dependência química, na instalação, na manutenção ou mesmo no tratamento da dependência química. Seria a genética, a neurobiologia, o ambiente, a personalidade da pessoa, o seu estado emocional, outros transtornos. Na literatura, nós não encontramos qual desses fatores possui um peso maior no estabelecimento, na manutenção, no tratamento da dependência química, de modo que nós precisamos considerar todos eles. E hoje nós vamos falar, como eu havia dito, da neurobiologia, dessas questões genéticas, dessas questões biológicas envolvidas na dependência química. Cada droga tem o seu mecanismo de ação particular, mas todas elas atuam direta ou indiretamente numa mesma região do cérebro, que é o sistema de recompensa cerebral. Quando nos deparamos com um estímulo prazeroso, nosso cérebro lança um sinal, e esse sinal ele é caracterizado pelo aumento da dopamina, que é um neurotransmissor importante, conhecido do sistema nervoso central.
no núcleo accumbens, que é uma região central do sistema de recompensa. Bom, então a gente disse que todas as drogas, elas atuam no sistema de recompensa cerebral. E esse sistema de recompensa cerebral, ele é caracterizado, ou ele é compreendido, melhor dizendo, pois quando nós nos deparamos com um estímulo prazeroso, há um aumento de dopamina, que é um neurotransmissor, no núcleo accumbens, que é uma região central do sistema de recompensa cerebral. Quando falamos nesse estímulo prazeroso, Calliope e Tawane, nós estamos falando de qualquer atividade. Nós obtemos prazer através de um alimento, através da atividade sexual, através da visita a um ambiente agradável, de um passeio ao parque, de ir ao teatro, de ir ao cinema, num bate-papo com amigos, num bate-papo com a família, são fontes de prazer que atuam no sistema de recompensa cerebral, que suscitam a produção ou a liberação de dopamina no núcleo accumbens, que é o centro do sistema de recompensa cerebral. Não precisam lembrar desses nomes, tá? A ideia aqui é nós compreendermos essa atuação no cérebro da pessoa que faz uso de substância. As drogas agem no neurônio dopaminérgico, que são os neurônios cuja principal função é o neurotransmissor, ou é transmitir dopamina, induzindo um aumento brusco e exacerbado de dopamina no núcleo accumbens. Esse sinal reforçador associado às sensações de prazer, fazendo com que a busca pela droga se torne cada vez mais provável. Me perdoem o barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está um barulho aqui hoje. Tá imperceptível. É imperceptível, Tawane? É. Nossa, tá um barulhão, ainda bem que então tá menos audível para vocês aí. Vamos lá. Eu tenho uma imagem que mostra que ilustra, né? Esse processo, esse acontecimento no sistema de recompensa cerebral. Eu tenho o neurônio pré-sináptico, e você lembra que a sinapse é aquela conexão que acontece entre dois neurônios, né? Há um pequeno espaço entre dois neurônios, e nessa região acontece a sinapse, né? Que é essa troca de um neurônio pré-sináptico para outro neurônio pós-sináptico. No caso do uso de substância, nós temos aqui em laranja, essas bolinhas laranja representam a dopamina, que é um neurotransmissor envolvido ou relacionado ao prazer, relacionado às sensações de prazer, que podem ser obtidas, lembrando, em atividades sexuais, em passeios, em relacionamentos com amigos, numa alimentação agradável. Eu tenho a presença dessas bolinhas laranjas aqui representando a dopamina na fenda sináptica. Nessa ilustração, a gente tem as bolinhas brancas que representam a substância cocaína. A substância, no caso aqui a cocaína, aumenta essa sensação de prazer à medida que ela bloqueia a reabsorção da dopamina pelo neurônio pré-sináptico. A pessoa faz uso da cocaína, ela tem uma descarga de dopamina,
E boa parte, ou praticamente toda a dopamina que é descarregada aqui na fenda sináptica é absorvida pelo neurônio pós-sináptico, porque essa dopamina não é reabsorvida. Então tem um aumento de prazer, ou de sensação de prazer. Tá certo? É só uma ilustração para nós lembrarmos aqui como que tudo isso acontece, tá? Não, como eu disse, não precisam se preocupar com esses termos, né? São termos biológicos da neurociência, então não precisa se preocupar com isso, mas é importante você conhecer que existe toda essa atuação no sistema de recompensa cerebral. Sim, muito interessante. Tá bom? Não entendi. Diz que é muito interessante. Interessante, né? E para quem gostar desse assunto aqui, se aprofunda, viu? Que é interessante mesmo. Até porque isso nos ajuda também, Tawane e Calliope, a compreender a disfuncionalidade desses jargões aí pejorativos, né? Desses jargões de senso comum. Vamos lá. Vou passar aqui. E aqui, gente, o slide está gigante. Também não vou ler todo ele, claro. Eu negritei as principais partes aí, mas nós vamos falar de dois sistemas do cérebro, dois sistemas que estão relacionados ao uso de substância e que estão relacionados ao sistema de recompensa cerebral, que é o sistema mesolímbico primeiro e o mesocortical. Mas primeiro o mesolímbico. Ele é composto por projeções dopaminérgicas que partem da área tegmentar ventral. Puxa, vou lembrar desses nomes? Não precisa, claro que não. A não ser que você vá aprofundar os seus estudos em neurobiologia da dependência química. Mas o importante é você saber que acontece todo esse movimento lá. O núcleo accumbens, ele é uma região responsável pelo aprendizado e pela motivação, bem como pela valorização de cada estímulo. E ele tem uma relação com o hipocampo, que é uma estrutura associada com a aprendizagem, com a memória, e com a amígdala, uma estrutura responsável pelo processamento do conteúdo emocional de estímulos ambientais. Olha só. Então, eu falei do núcleo accumbens, dentro desse sistema mesolímbico, núcleo accumbens, que é responsável pelo aprendizado, o hipocampo, que é responsável pela aprendizagem e memória, a amígdala, que é uma estrutura responsável pelo conteúdo emocional. Então, no sistema mesolímbico, que é afetado pelo uso de substância química, nós temos um mecanismo de condicionamento ao uso da substância relacionado com a fissura, com a memória e com as emoções ligadas ao uso. Olha, vou repetir. O sistema mesolímbico, nós temos aí uma relação entre o núcleo accumbens, que é uma estrutura responsável pelo aprendizado, anotem aí, olha só. O hipocampo, que é uma estrutura relacionada à memória. A amígdala, que é uma estrutura responsável pelo processamento do conteúdo emocional. Aprendizagem ou motivação, a memória e o conteúdo emocional. Essas três estruturas compõem o sistema mesolímbico e todas essas projeções dopaminérgicas de um descarrego de dopamina em todo esse sistema quando se faz uso de substância. Então, aquela sensação subjetiva, aquela compulsão para o consumo, lembram que nós chamamos de fissura, o que é conhecida como fissura? Bem como a memória, e lembrem desse termo memória, porque nós vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ela, e todas as emoções ligadas ao uso, elas são decorrentes ou ligadas ou entendidas a partir desse sistema mesolímbico, do núcleo accumbens, do hipocampo e da amígdala. Bom, vamos aqui para o mesocortical. Cadê? Sistema mesocortical.
ele é formado ali, ele é entendido pela relação do córtex pré-frontal, pelo giro do cíngulo e pelo córtex órbito-frontal. O giro do cíngulo, ele é uma estrutura relacionada à atenção, à memória, à regulação da atividade cognitiva, emocional. O córtex órbito-frontal é responsável pelo controle da tomada de decisão. O córtex pré-frontal é essa região aqui bem atrás da testa. Todo aquele conteúdo cognitivo, os nossos pensamentos, essa parte racional está relacionada ao córtex pré-frontal, essa parte anterior aqui do nosso cabeção, né? Atrás da testa está o córtex pré-frontal, tá os nossos pensamentos. E todo esse conteúdo cognitivo ele está relacionado a esta estrutura chamada de giro do cíngulo. A parte órbito-frontal ela está relacionada ao impulso e à tomada de decisão. O sistema cortical ele sofre alterações em decorrência do consumo de substâncias psicoativas, estão relacionadas à compulsão e à perda do controle para o consumo de drogas. Veja, se o mesolímbico estava relacionado à memória, às emoções, com relação ao uso de substância, o mesocortical ele está sendo influenciado e relacionado à compulsão e à perda do controle para o consumo de drogas. Interessante, né? Sim, tô até tomando umas notas aqui. Muito legal. Muito bom, eu gosto muito dessa parte neuro. Muito legal mesmo. Muito legal, eu também gosto. Eu tenho uma outra imagem aqui para nós visualizarmos o cérebro, ou o encéfalo, né? Aqui. Aqui nessa parte esverdeada nós temos o córtex frontal. Ele coloca aqui na imagem funções da personalidade, mas são os aspectos cognitivos, né? Que estão relacionados. O núcleo accumbens que nós falamos, a amígdala, o tegmento ventral, o hipocampo, o tronco encefálico, o cerebelo, só para nós entendermos um pouquinho lá do sistema, entendermos não, né? Visualizarmos aí um pouquinho dessas regiões, dessas estruturas que compõem o sistema mesolímbico e o sistema mesocortical. Eu vou lembrar desses nomes? Talvez não, né? Se eu tomo nota, legal, vou fazer uma leitura, vou me aprofundar. Como eu disse, eu vou repetir, o importante é você ter uma compreensão técnica e profissional que há uma atuação no cérebro de pessoas que fazem uso de substância. Isso é importante e indispensável para uma atuação profissional. O sistema de recompensa cerebral, nós vimos o sistema mesolímbico e o mesocortical, eles funcionam paralelamente entre si. E aqui nós vamos relembrar que o principal neurotransmissor presente nesses sistemas é a dopamina, mas a dopamina não é o único neurotransmissor. A gente tem a presença dos neurotransmissores atuando nesses dois sistemas também, da serotonina, da noradrenalina, do glutamato, do GABA, que são responsáveis pela modulação do sistema nervoso central e que estão relacionados e presentes no sistema de recompensa cerebral, a essa sensação de prazer, a esses estímulos que causam prazer no indivíduo. Agora que eu tenho um ponto interessante, gente. Olha, nós dissemos que, quando falamos de estímulos que causam prazer, eu posso me referir
a uma comida gostosa, que me causa prazer, a uma atividade sexual, que me causa prazer. Eu posso me referir a um passeio num parque, que me causa prazer, a ouvir uma música agradável, que me causa prazer. Eu posso também me referir ao uso de uma substância que me causa prazer. É que eu preciso me remeter e me relembrar dos meus amigos behavioristas, comportamentais, e lembrar do termo reforço. Se um estímulo causa prazer, há um aumento da probabilidade de que esse comportamento seja repetido para uma nova obtenção daquele estímulo que causa prazer. Se o estímulo me é aversivo, eu tenho uma diminuição na probabilidade de repetir aquele comportamento que vai gerar aquele estímulo aversivo. Então, a gente está falando de reforço positivo, quando um comportamento, uma resposta se repete devido ao prazer que ela causa, ou ao reforço negativo, quando há um desprazer, um desconforto, ele é aliviado por meio desse comportamento. Lembram daquele sinal e sintoma chamado de alívio e evitação dos sinais da abstinência? Sim. Se no início eu consumia uma determinada substância porque ela me causava prazer, olha, eu consumo cocaína e quando eu consumo cocaína, eu tenho uma descarga de dopamina nas minhas fendas sinápticas, no meu sistema de recompensa cerebral, e essa sensação de prazer, ela é potencializada porque o neurônio pré-sináptico, ele tem bloqueado a reabsorção dessa dopamina, então essa dopamina ela é absorvida na sua totalidade pelo neurônio pós-sináptico, então esse prazer ele é muito intensificado, e se consumir essa substância me gera prazer, a probabilidade de eu repetir esse comportamento de uso ela é aumentada. Então eu tenho aquilo que os behavioristas vão chamar de reforço positivo. Quando eu prossigo com esse padrão de consumo, eu tenho a presença da tolerância, eu tenho a presença de prejuízos sociais, biológicos, físicos, eu interrompo o uso. Quando eu interrompo o uso, eu tenho a síndrome da abstinência. Eu começo a me sentir irritado, ansioso, com taquicardia, com tremores, sudorese. Para evitar esses sinais, eu consumo a substância novamente. Lembra do alívio e evitação dos sintomas da abstinência? Então, para evitar um desprazer, para evitar um desconforto, eu consumo, eu volto naquele comportamento de uso. Eu tenho a presença do reforço negativo. Que foi bem o que o filme Seis Balões ilustrou, né? Aquele filme é excelente, né? Ele ilustra muito bem isso. Esse reforço negativo no uso de substância em alguns momentos, né? Que fica tão desagradável, tão desconfortável, todas as sensações, todos os sintomas, quando dá a interrupção do uso, que eu volto a usar, ou que eu faço uso novamente para aliviar todo esse desconforto. Então, dentro da neurobiologia, a gente tem esses mecanismos de reforço e de recompensa, entendidos aí por um olhar teórico do behaviorismo, do reforço negativo e do reforço positivo. Essa propriedade reforçadora da droga, que causa prazer ou alivia sensações ruins, aumenta a chance da reutilização da droga. Em outras palavras, né, e de forma bem simplória, se eu faço algo que me causa prazer, a tendência é que eu volte a fazer esse algo. Se eu faço algo que me causa desprazer, a tendência é que eu deixe de fazer esse algo. Mas se eu tenho que fazer algo porque para aliviar uma sensação de desprazer, a tendência é que eu faça esse algo.
Quando uma droga é administrada repetidamente, não provoca mais o mesmo efeito, ou é preciso aumentar a dose para ter a mesma sensação, disse que a pessoa está tolerante ao efeito de droga. A gente falou sobre tolerância lá nos sinais e sintomas. Mas aqui em neurobiologia é importante nós citarmos novamente a tolerância. 2 pontos importantes quando falamos em tolerância. Primeiro, lembrando que tolerância é a condição no qual a mesma quantidade de substância não causam mais os mesmos efeitos esperados no indivíduo. Perda de tolerância. Após um período de abstinência, a tolerância pode ser perdida, levando a overdoses acidentais. O que é isso? Eu gostaria de falar de padrões de consumo, mas não seria adequado. Mas vamos pensar assim. Eu sou um consumidor de cocaína. Comecei ontem. Então eu consumo uma quantidade X. E eu obtenho prazer com aquela quantidade X. Comecei ontem, né? Já estou... comecei ontem um uso nocivo, tá? Vamos colocar assim. Antes eu fazia uso esporádico. Fazia uso. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E ontem eu me dei conta que eu estou consumindo todos os dias. De uma quantidade X. E eu tenho percebido que, à medida que os dias vão passando, eu tenho aumentado essa quantidade. Quando eu comecei, eu consumia X. Agora eu tenho que comprar 2X. E depois 3X. Para obter a mesma sensação que eu obtinha lá com X. Poxa, vou fazer um tratamento, não quero mais usar drogas, não quero mais usar cocaína, enfim, quero parar de usar drogas. Parei um dia, parei 2, parei 3, parei 4, estou um mês sem usar droga. O que é esse fenômeno chamado de perda de tolerância? Não há uma previsão, nós não temos como afirmar uma quantidade de tempo. Mas vamos pensar que essa pessoa está um mês, 2 meses sem usar nenhum tipo de droga. Lembra que ela usava X, 2X, 3X. E num determinado dia ela sai numa sexta-feira e resolve usar novamente cocaína. A sua tolerância estava em 3X. Então ela estava habituada a usar 3X. Mas houve uma perda de tolerância. Se 3X estava oferecendo o mesmo efeito que ela obtinha com X, ela ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses sem uso de substância. Quando ela volta a usar, ela vai fazer uso de 3X. Mas a tolerância foi perdida. Então o 3X vai ter um efeito bastante potencializado. E aí a gente vai falar de possíveis overdoses acidentais. São pessoas que voltam depois de um período de abstinência, que houve a perda da tolerância e ela volta a consumir o mesmo padrão que ela consumia antes da abstinência. Fez sentido, gente? Ficou claro ou eu me enrolei todo? Fez sim, professora. Você fica um tempo sem usar uma coisa, aí a sua tolerância meio que volta, né? Faz muito sentido, sim. Isso. Você fica novamente mais vulnerável, né, ao efeito. Isso, exatamente. E a reaquisição da tolerância? Eu não tive uma overdose, usando os 3X, porque eu fui lá, usei um pouquinho, tal, fui indo. Essa reaquisição da tolerância, se ela havia sido perdida, ela rapidamente eu volto a ser tolerante àquela substância, àquela mesma quantidade. Então parece que existe uma memória dessa tolerância e ela retorna mais rápido, então?
Tawane, vamos falar de memória celular. E a memória celular, ela também está relacionada à tolerância, a esse retorno, né, essa reaquisição da tolerância. Mas eu preciso considerar os outros fatores também, os sociais e os da própria pessoa, né, para a reaquisição da tolerância. Ok. Se eu pensasse, como exemplo, numa bebida alcoólica, puxa, eu bebia 1 litro de... Eu estava bebendo 1 litro de pinga por dia. Depois de um período abstinente, parei, fiz um tratamento, parei, não quero mais, tal, fiz 3 meses sem beber. Quando eu voltar, se eu beber 1 litro, puxa, pode ser que eu caia, porque eu perdi a tolerância. Mas 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, eu já estou tomando 1 litro assim, de boa, normal, como antes, porque houve uma reaquisição da tolerância. Ela volta muito rapidamente. A sensibilização é um efeito inverso ao da tolerância. Ao invés de acontecer uma redução do efeito, ocorre um aumento do efeito após repetidas administrações. Esse fenômeno chamado sensibilização, ele é muito comum, ele acontece em drogas estimulantes. Se você observar usuários de crack, usuários de cocaína, você vai perceber que eles têm uma atividade locomotora assim característica, enrijecida, às vezes assim, de uma forma pejorativa, um termo que o pessoal fala zumbis, tal, ficam meio assim parecendo robôs, retorcendo o maxilar, retorcendo, apertando as mãos. Essas drogas estimulantes, elas atuam no sistema nervoso central, estimulando toda a atividade cerebral. E a atividade locomotora, ela é ela facilita a visualização do que nós chamamos de sensibilização. Se a tolerância ela é caracterizada pela redução do efeito da substância, de modo que a pessoa precisa aumentar a quantidade para obter o mesmo efeito, a sensibilização ela é caracterizada pelo aumento do efeito com a mesma quantidade. A pessoa usa 3x, e ao invés de ela ter que aumentar para 4x, ela tem um efeito potencializado daquela substância, porque é aquilo que nós chamamos de sensibilização com o uso daquela substância. Isso aqui também é importante. Estudos e pesquisas demonstram que tanto o uso crônico de drogas, provocam mudanças na função cerebral e que elas persistem por longo tempo após a retirada da substância. Esse longo tempo também nós não temos como prever ou determinar esse tempo. Porque nós estamos falando de vários fatores. Aí eu vou lembrar da epidemiologia, né? De fatores sociais, de fatores psicológicos, de fatores biológicos envolvidos no início, na manutenção da dependência química. Então, esses efeitos que acontecem na função cerebral, que persistem mesmo quando a pessoa interrompe o uso, eles continuam por algum tempo. E é claro que vai depender do tratamento, vai depender de toda a consideração desses fatores que estão envolvidos na dependência química, né? Essas modificações são manifestadas na atividade metabólica, na sensibilidade, na quantidade de receptores sinápticos e na expressão gênica, gerando diferentes respostas aos estímulos ambientais. Aquilo que nós falávamos, que a Tawane citou, que a gente falou lá no sistema mesolímbico, lembram? Do hipocampo. A memória... A gente tá falando da tolerância, né? Desculpa, não ouvi? É que a gente estava falando da tolerância, né? Que tá aqui.
com essa memória. Isso. Falamos da requisição da tolerância, lembramos de memória, e antes nós falamos lá, quando falávamos do sistema mesolímbico, da atuação dessas projeções dopaminérgicas, dessa descarga de dopamina nesse sistema mesolímbico, e da questão do aprendizado, da memória, das emoções com relação ao uso de substância. Dessa atuação no sistema de recompensa cerebral. E a gente tem isso que chamamos de memória celular. Esse aprendizado associativo, ele representa alterações permanentes e de longo prazo que ocorrem na sinapse. Existe a produção de códigos que armazenam informações específicas. Lembram que a gente viu aquela imagem, né, do neurônio pré-sináptico, do neurônio pós-sináptico, que quando há o uso de uma substância, há uma descarga de dopamina na fenda sináptica, de modo que há o impedimento da reabsorção pelo neurônio pré-sináptico e uma absorção total dessa dopamina, desse neurônio relacionado ao prazer, pelo neurônio pós-sináptico. Todo esse processo, todo esse movimento, ele gera códigos que armazenam informações específicas. Esses códigos, eles atuam como uma memória celular. As células vão lembrar de todo esse processamento. De forma simplória, as células vão lembrar dessas sensações de prazer. Por isso, nós vamos ter essa relação entre a memória celular e os ambientes. Quem tem um animal de estimação percebe que o simples fato de pegar a vasilha na qual se colocará a comida do animal, o levantar da mesa de refeições, faz com que o animal se agite e corra para o local no qual se costuma dar a comida, antecipando a recompensa. Eu tenho uma cachorrinha pincher aqui em casa, e quando a gente pega a faca para cortar carne, ela imediatamente sai de onde está e vem ficar próximo da gente. Há uma associação entre essa memória celular desse animal, desse estímulo de prazer que é comer essa carne, com o ambiente, com pegar essa faca que está na cozinha. A comparação, ela não é pejorativa, tá bom? Mas é para nós entendermos esse poder dessa memória celular e da associação com o ambiente. Simples visão do local no qual o usuário costumava fazer uso da droga pode estimular a vontade de usá-la. Uma associação e o prazer decorrido do efeito da droga. Faz sentido para vocês? Tudo bem até aqui? Sim, tudo ótimo. Faz bastante sentido. Até usando um pouco o termo da comportamental, é como se ele estivesse condicionado, né, professor? É, como se estivesse condicionado, e há uma associação entre o ambiente e o estímulo de prazer. Se o estímulo de prazer ele aumenta a probabilidade de uma repetição no comportamento, associar aquele ambiente ao estímulo de prazer causa o aumento dessa probabilidade, né? O aumento da fissura, dessa vontade. Outro indício da importância do ambiente é o papel do estresse na dependência que costuma estimular o uso de drogas. E aqui nós vamos nos referir a uma questão cultural, social, porque é muito comum
ver em filmes e novelas pessoas usando bebidas alcoólicas para relaxar, para lidar com o estresse. É um comportamento socialmente aprendido, estimulado, divulgado, disseminado, de que se eu bebo uma cerveja, eu relaxo. Se eu fumo um cigarro, eu relaxo. Se eu fumo uma maconha, puxa, eu vou ficar na brisa do macaco louco, vou relaxar, tal. Claro que a gente não vai ver comercial, né, propaganda de maconha. Mas, enfim, a gente vai voltar a analisar e a refletir sobre muitos outros fatores culturais e sociais. Nós não vemos propaganda de maconha e de cocaína agora, mas em outros tempos nós já vimos. E eu não tenho garantia de que algum tempo à frente nós veremos ou não. Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos propagandas de cocaína, de maconha, não sei. Tem tantos fatores envolvidos a tudo isso. A questão é que as drogas lícitas no nosso país, o cigarro não mais, né? Mas há pouquíssimo tempo atrás nós víamos propagandas lindas de cigarro, com paisagens, com homens e mulheres aí tidos como bonitos, como belos. Hoje nós não vemos mais essas propagandas de cigarro, mas nós vemos propagandas de bebida alcoólica, com mulheres, e aí há uma exploração também da mulher na nossa sociedade de uma forma muito pejorativa, né? Associando a esse estímulo de prazer com o consumo da bebida alcoólica, a esse prazer erotizado aí da mulher com poucas roupas, da mulher em uma situação bastante vulnerável, exposta, enfim, seja qual for a leitura que nós podemos fazer, nós temos aí um comportamento socialmente apreendido. E tá lá a família toda assistindo a novela, assistindo o filme, assistindo o desenho, de repente passa um comercial, né? A mulher, normalmente é um comercial, uma propaganda machista, ela tá exposta ali oferecendo uma bebida alcoólica, todo mundo bebendo e se divertindo como se estivessem relaxando. É claro que esse comportamento, é claro que esse estímulo, ele também favorece a essa memória celular, a associação da memória celular com esse ambiente, né? Os fatores genéticos desempenham outro papel importante no desenvolvimento da dependência química. Bom, quando a gente fala de genética, estamos falando de neurobiologia hoje, assim, importante demais. Mas sempre que eu abordo a questão da dependência química, eu jamais posso analisá-la somente considerando um fator, somente considerando a neurobiologia, o fator genético. Eu preciso sempre levar em consideração o conjunto de fatores que estão envolvidos na dependência química, que são os sociais, que são os da própria pessoa, os psicológicos, os físicos, os genéticos, o contexto. Eu preciso sempre levar em consideração todos esses fatores. Os fatores genéticos desempenham um papel importante no desenvolvimento da dependência química. E aí existem vários questionamentos, né? Poxa, se meu pai bebe, eu vou beber também. Se meu avô bebia, eu vou beber. Se eu tenho um dependente químico na família, enfim, são colocações que não há muitas vezes embasamento. Com relação à bebida alcoólica, há pesquisas que demonstram uma predisposição para a dependência química dos filhos das pessoas que pertencem àquela família. Mas vejam, eu não tenho somente os fatores genéticos envolvidos, por exemplo, num pai que faz uso abusivo de bebida alcoólica com relação aos seus filhos. Veja, eu não tenho só os fatores genéticos envolvidos, eu tenho também o fator social e o fator psicológico.
Pois pode ser que muitas vezes esse filho, essa criança, presenciou o pai chegando de casa falando que estava estressado, que estava muito irritado e que ia beber uma para relaxar. E esse comportamento foi aprendido. Pode ser que no contexto social daquela família, as festas eram regadas com bebida alcoólica. Pode ser que no contexto social daquela família, a geladeira era repleta de cerveja, de bebida alcoólica. Então, vejam, eu vou considerar a genética, mas eu não posso desconsiderar os demais fatores. Pessoas com histórico familiar de dependência devem ser alertadas. Se lá na minha triagem, eu, psicólogo do CAPS, estou fazendo uma triagem e a pessoa me relata que está fazendo uso abusivo de bebida alcoólica, e lá no seu histórico familiar eu tenho o avô que era dependente químico, eu tenho o pai que é dependente químico, opa, eu vou chamar a atenção, vou fazer uma anotação lá nesse prontuário, né? Vou alertá-la sobre a vulnerabilidade, sobre a predisposição, não só pelos fatores genéticos, mas como nós dissemos, por todos esses fatores que estão envolvidos, tá bom? A natureza desses comportamentos e a intensidade das mudanças biológicas associadas não é surpreendente que, apesar dos esforços, ocorram recaídas. Vejam, e aí eu vou ser repetitivo, claro, mas não teria como evitar. Eu tenho tantos fatores envolvidos na dependência química, tantas questões que nós vimos hoje na neurobiologia que estão relacionadas à dependência química, e esse exemplo que eu dei do filho, do pai que faz uso abusivo de bebida alcoólica, que faz-se necessário e importante que a gente amplie cada vez mais a nossa compreensão para uma abordagem, um tratamento e uma proposta terapêutica eficaz e adequada. Compreendendo todos esses fatores, a relação e a associação entre todos esses fatores, é esperado e é comum que ocorram as recaídas, que ocorram o retorno ao uso de substância. Por mais que a pessoa talvez esteja empenhada, comprometida com o tratamento, que diga que quer parar, que nunca mais quer usar, enfim, é comum e é esperado que possa ocorrer recaídas, que é um retorno ao padrão de consumo anterior. Porque, como estamos vendo, são muitos fatores relacionados à dependência química. É isso, gente. Deixa eu voltar aqui. É isso aí, neurobiologia da dependência química e todas as questões importantes nós nos prepararmos para a nossa atuação profissional. Eu tenho esse material disponível lá no AVA, tem também um artigo falando sobre neurobiologia, eu coloquei também um outro material lá que aprofunda um pouquinho sobre essas questões. Se você gosta, se você gostou, eu também sugiro que você aprofunde a sua leitura, você vai encontrar muito mais do que foi abordado nessa aula. Com certeza você vai conhecer muito mais do que foi abordado nessa aula tão curta, para tantas questões a serem discutidas. Mas eu espero que hoje você saia daqui com a compreensão de que todos os fatores sociais, psicológicos, genéticos, precisam ser considerados na dependência química. E que quando falamos dos fatores genéticos, nós temos um processo gigantesco, importante, indispensável de ser considerado, acontecendo lá no cérebro da pessoa que faz uso de substância química. É isso. Agradeço muito, viu, Calil, Tawane?
a presença de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Não, professor, eu queria agradecer, né? Gostei bastante dessa perspectiva, acho que Calil também. Eu estava pensando assim um pouco, como é importante, então, a gente pensando nesse sistema de recompensa, como que é importante na recuperação de um paciente ele aprender comportamentos que gerem prazer sem ele precisar usar droga, né? E que o isolamento que geralmente propõe, né, para isso é, na verdade, uma medida muito errada, então, né? Uma vez que ele tem que aprender novos hábitos que gerem prazer, pensando que seria só uma dimensão de um tratamento, né, não muito exclusivo. Mas, enfim, abriu bastante horizontes aqui, gostei bastante. Perfeito, exatamente. Muito bom. Fontes de prazer, ou a descoberta das mesmas fontes de prazer, ou de novas fontes de prazer, é um ponto muito importante a ser considerado no tratamento da dependência química. Muito bom, Tawane. Isso aí mesmo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês por terem participado, por terem vindo. Desejo a vocês um ótimo prosseguimento na semana. Continue cuidando-se de si, das pessoas que estão próximas. Continue se resguardando aí e estudando, né? Para que a gente possa aperfeiçoar nossa formação cada dia mais e poder auxiliar tantas e tantas pessoas que cada vez mais vão precisar da psicologia. Eu, quando fiz minha faculdade, eu já acreditava que a psicologia seria uma atividade, uma prática profissional do futuro. Hoje eu acredito ainda mais que cada vez mais a sociedade vai precisar de psicólogos e psicólogas bem preparadas. Então, muito bom tê-las aqui, preparando e estudando, viu? Verdade, professor. Muito obrigada pela aula. Tenha uma ótima semana. Calil também, beijos e abraços. Fiquem bem, tá? Tchau, gente. Nós é que agradecemos, professor, por dividir o seu conhecimento conosco. As aulas são sempre muito proveitosas. Esse tema tem sido muito legal, muito construtivo. A gente tem discutido muitas coisas importantes para a profissão, né? E queria desejar também uma ótima semana para todos vocês. Um grande abraço. Beijo, Tawane. E até semana que vem. Até semana que vem, gente. Forte abraço para vocês.